Fala Dev, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal, onde eu te ajudo a se tornar um dos devs mais bem pagos do mercado usando a linguagem Java no back-end. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre comunidades, como é que a gente pode trabalhar, se envolver, se engajar em comunidades e como é que isso impacta nossa carreira, impacta inclusive nossa, quem sabe, remuneração aí como desenvolvedores. Hoje eu vou testar um modelo de vídeo um pouquinho diferente. Eu vou ter um vídeo aqui muito mais de conversa com vocês do que os que eu tenho feito ultimamente. Então, se você me acompanha aqui, se você tem visto outros vídeos, de cara eu já queria te pedir para você deixar aqui nos comentários se você prefere esse modelo de vídeo, se você prefere os outros modelos de vídeos. Isso pensando aqui nos vídeos maiores, não exatamente nos cortes. Beleza? Mas claro, para eu conduzir dessa forma, eu tenho minha colinha aqui do meu lado, então eu vou consultando a minha colinha aqui durante o vídeo também. Tá bom, gente? Quem sabe até eu não faço um vídeo desse ao vivo, então se você também queria um vídeo desse ao vivo, também deixa aqui nos comentários. E claro, como eu sempre tenho feito, esse vídeo aqui vai para o Spotify, então se você estiver me escutando no Spotify, não se esquece de seguir aí, né, se inscrever nesse podcast no Spotify para que você também saiba dos próximos episódios. E no YouTube é a mesma coisa, né, gente? Então, se inscreve, ativa sininho, notificação, etc., para que os vídeos cheguem a mais pessoas. Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje sobre comunidades. Vamos falar especificamente de comunidades open source, né? Como é que a gente faz para se envolver e como é que a gente usa isso para alavancar nossas carreiras como desenvolvedores. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o que é uma comunidade open source? O que é uma comunidade open source, exatamente? Não tem outro jeito de falar isso. Gente, vamos lá. Talvez um dia eu faça um vídeo só sobre open source, sobre história de open source, para a gente entender melhor o open source, mas vamos falar especificamente de comunidades. As comunidades de open source nada mais são do que grupos de pessoas que se reúnem em torno de uma tecnologia, em torno de um projeto, em torno de um framework, em torno, sei lá, de um protocolo, enfim. As pessoas se reúnem pelos mais diversos motivos aí possíveis. Então, se a gente for pegar exemplos, por exemplo é ótimo, né? O bom de ser mais de conversa é que é isso, eu posso rir de mim mesmo. Então, vamos lá. Por exemplo, se a gente pegar os próprios jugs, inclusive eu vou falar bastante sobre jugs hoje, né? Se você não sabe o que é um jug, é um Java User Group, ok? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, são grupos por todo o mundo que se envolvem, né, se reúnem em torno do Java. Né? Então, Java User Groups. Você tem aí comunidades específicas, por exemplo, do Jakarta EE. Né? Então, a gente tinha antigamente o Java EE Guardians, né, que depois virou os Jakarta Ambassadors. A gente tem comunidades, por exemplo, em volta do Quarkus, tem uma comunidade enorme em volta do Quarkus. Se você for no Telegram, tem grupos no Telegram, tem o Zulip Chat, enfim, tem bastante coisa em torno do Quarkus. Se você for no Spring, a comunidade do Spring é fortíssima também no mundo inteiro. Então, as comunidades de projetos open source são mais ou menos isso. E aí, qual é o objetivo delas? Contribuir com o projeto, dar dicas, dar opiniões, sugerir melhorias, falar daquela tecnologia, aprender também, né? Você entra lá, por exemplo, numa lista de e-mails dos desenvolvedores, você consegue ver o que está rolando no projeto. Indo mais a fundo até você, como membro de uma comunidade de um determinado projeto open source, você pode se envolver ad infinitum, né? Então você pode, de repente, virar committer daquele projeto, de repente você tem uma empresa que mantém o projeto, você pode trabalhar nessa empresa, eu já falei bastante sobre isso aqui. Então existem vários níveis de envolvimento com projetos open source do ponto de vista de comunidade. Tá? Então isso se mostra de formas muito diferentes. E o legal é que é super democrático, né? Porque você pode... eu já recebi bastante pergunta assim também, né? Eu queria me envolver, mas eu acho que eles não vão me aceitar porque eu sou iniciante, né? O que provavelmente está na cabeça dessa pessoa? Para eu me envolver num projeto open source, eu tenho que contribuir com código. E eu vou te falar que eu, por exemplo, o meu envolvimento com projetos open source, do ponto de vista de código,
ele é ínfimo, ele é quase inexistente. Ele não é inexistente, né? Eu já fiz alguns commits, mas assim, muito pouco, tá? Mas eu tenho minha carreira, boa parte dela, 90% dos resultados que eu tenho de carreira hoje é por causa do meu envolvimento com open source, né? Então, porque eu falo muito de tecnologias, eu dou palestras, eu escrevi livros, eu escrevo artigos, eu faço vídeos, né? Como estou fazendo aqui com vocês. Então, você consegue se envolver de várias formas. Você pode, por exemplo, liderar os meetups, né, de um determinado projeto. Enfim, usa a sua criatividade e normalmente as comunidades que já existem têm inúmeras necessidades, né? Então não tem muita limitação do que você pode fazer dentro de uma comunidade que está em torno de um projeto open source. Legal? Aí é interessante saber assim, que tipos de comunidades que nós temos, né, relacionados a projetos open source. E como eu disse já aqui no comecinho, eu quero falar um pouco sobre os jugs, né? Eu vou gastar bastante tempo aqui falando com os jugs, porque você aí provavelmente é alguém ligado ao Java ou interessado em Java. Se você caiu aqui, a chance de que você de alguma forma esteja ligado ou pelo menos interessado no Java é grande, porque eu falo só sobre Java, né? Então vamos lá, gente. O que é o jug? É interessante que os jugs, né, os Java User Groups, eles são um tipo de comunidade, de grupos de usuário, que tem uma definição, tem uma especificação, inclusive. Como eu costumo dizer que tudo no Java tem especificação, inclusive os jugs. Os jugs têm uma especificação. E isso foi realmente criado, isso foi estabelecido um dia, há muito tempo atrás. Não vou te dizer exatamente a data ou o ano disso, mas foi pouco tempo depois do lançamento do Java. E uma das pessoas que criou isso, né, criou esse modelo de Java User Groups, foi o nosso querido Bruno Souza, JavaMan, né? Então, ele com um grupo ou outro de pessoas aí, um dia eu talvez chame ele para falar só sobre isso. Então, resolveram falar o seguinte: vamos estabelecer então algo relacionado a grupos de usuários Java para que a gente tenha, enfim, uma estrutura definida. E assim nasceram os jugs. E o próprio Bruno, ele criou o Soljava, foi um dos fundadores do Soljava, né? Teve lá o Einar, teve o Pablo, teve o Fábio Veloso, teve várias pessoas aí que ajudaram a fundar, teve várias pessoas que trabalharam e trabalham no Soljava. Então, assim, Yara Mascarenhas, por exemplo, foi presidente do Soljava, Otávio Santana é vice-presidente até hoje, enfim. O Max, né, o Maxwell, nosso querido Maxwell Arruda, é um dos grandes, hoje, das pessoas mais envolvidas aí, né, nas coisas do Soljava. Então, tem várias figuras conhecidas aí que atuaram bastante com o Soljava, e o Soljava hoje não, desde bastante tempo já, é o maior grupo de usuários Java no mundo, né? Tem uma estimativa aí de mais ou menos de 40 mil membros no Soljava. Então, não só o Bruno ajudou a criar o Soljava, como ele ajudou a fundar dezenas, quiçá centenas de grupos de usuários Java pelo mundo. Então, os jugs, eles funcionam basicamente, né, dessa forma. Então, você tem ali, vamos supor, o Soljava ele tem uma abrangência nacional, mas eu participei, por exemplo, alguns anos atrás da criação do grupo de usuários Java, um jug, em Sorocaba, né? Na época, o Venkat Subramanian, que é provavelmente o maior palestrante de Java que a gente tem no mundo, estava fazendo um tour pelo Brasil. O Bruno, eu trouxe ele para o Brasil. Eu participei de algumas paradas, em algumas cidades que ele foi, eu estava junto. E uma das paradas foi a fundação de um grupo de usuários Java aqui em Sorocaba. Isso foi 2019, se eu não estou errado. Se não foi 19, foi 18, mas eu acho que foi 19. Então é isso. Então os grupos se reúnem e aí o que acontece, né, nessas reuniões? Geralmente os meetups, né, é onde a galera se encontra mesmo, né? Então assim, se reúne todo mundo no lugar, e aí durante a pandemia alguns mantiveram isso online, mas se reúne, traz palestrante, pede pizza, pede lanchinho, pede bebida, conversa de tecnologia, conversa de projeto, joga a conversa fora, tem palestra, e isso é onde a coisa se reúne. Mas normalmente esses grupos eles acontecem no assíncrono também. Então, sei lá, se reúne, por exemplo, o Soljava durante muito tempo funcionou no Telegram, durante muito tempo teve um Slack,
Agora estamos no Discord, né? Os grupos vão mudando aí os canais, mas no fim das contas é o mesmo grupo ali achando as melhores formas de se interagir. Então os jugs são assim, existem jugs no mundo inteiro. As últimas, que é um negócio um pouco difícil de controlar, mas as últimas estimativas que eu vi era na ordem de 400 e tantos, enfim, talvez tenha passado já de 500, porque às vezes surge um jug novo e a gente não fica sabendo também, não que precisa avisar, né, mas enfim, as coisas acontecem bem de forma orgânica. Então os jugs, eles são assim, e os jugs, o interessante é que é o seguinte, eles historicamente têm um papel muito forte na linguagem em si, na plataforma Java, né? Então não é incomum você ver jugs que são envolvidos diretamente com alguma especificação, com alguma API, com algum projeto novo do Java, seja porque a galera se interessou mesmo, ou seja, às vezes algum dos líderes está envolvido naquela especificação e ele acaba trazendo o grupo junto. Inclusive, existia um projeto que faz tempo que eu não ouço falar, mas que chamava-se Adopt a JSR, né? Adote uma Java Specification Request, né? Adotar uma especificação, que era para incentivar grupos de usuários Java realmente a adotarem uma especificação, né? O que é o adotar? É você se participar, você se envolver, você ter gente lá acompanhando, ajudando, testando, escrevendo, palestrando, você realmente trazer a comunidade para perto daquela especificação. Então isso, de novo, faz tempo que eu não ouço falar, mas era algo bem forte dentro das especificações. E aí falando sobre jugs, né? Sobre jugs em linhas gerais, ele é mais ou menos isso, né? Então é sim algo espontâneo, algo que surge por vontade das pessoas, por desejo de contribuir, de se envolver, mas tem algum tipo de organização por trás também, né? Existe um mapeamento, etc. E aí, claro, existem outros tipos de grupos também, como por exemplo do Google, né, que se não me engano são os GDGs, tem os grupos de usuário também de Amazon, Microsoft, não estou me recordando agora se tem algum tipo de grupo estabelecido, e tem os grupos também que surgem mais ainda espontaneamente, que é assim, uma galera que se conhece, que está junto, que se envolve e se reúne e aquilo começa a crescer, né? Eu conheço alguns, assim, o Dev Paraná, que é um grupo fortíssimo, lá do Paraná, claro, um grupo bem grande, que fala de várias tecnologias, não são relacionadas a uma tecnologia específica, então eles têm bastante coisa lá, uma galera super 10, participei de alguns eventos deles. Um outro grupo que eu vi nascer, inclusive, que é o Dev Bagé, que um dos fundadores é um grande amigo meu, Rodrigo Freitas. Rodrigo, se estiver vendo, um abraço. O Dev Bagé também fala de diversas tecnologias. E enfim, se a gente for olhar, aí tem vários outros grupos que também surgem dessa forma mais espontânea. Tem o Devs Java Girls também, que é das meninas aí do mundo Java. Eu lembro de da época que eu estava na Oracle, que era o Cloud Girls também, que também é um grupo voltado para mulheres em torno de assuntos de cloud. E aí, enfim, as pessoas vão se reunindo por essa afinidade, o que é fantástico, né? Então eu acho que existe um poder muito grande em você estar próximo de pessoas que têm afinidades semelhantes às suas, né? E costumo falar bastante sobre isso, e eu vejo isso na prática, que realmente isso se revela, isso se prova na prática, né? Acho que isso que é o barato da história. Aí pode surgir na cabeça de muitos o seguinte: por que eu iria investir o meu tempo para me envolver com uma comunidade voltada para projetos open source, né? Que é o assunto de hoje aqui, e o Jug né? Afinal de contas, Java é open source, né? Por que eu deveria, né, gastar meu tempo com isso? Olha, eu não vou dizer que você deveria, mas eu vou te encorajar fortemente, eu vou te dizer que você só tem a ganhar com isso. Porque um dos assuntos que eu costumo dizer, uma das coisas que eu enfatizo muito, inclusive dentro da Confraria Dev, enfim, do meu grupo lá de Devs Backend, que é o seguinte, e é o que eu acabei de falar algumas frases atrás, né? Existe um poder muito grande em você estar próximo a pessoas que querem coisas semelhantes a que você quer, que têm interesses semelhantes aos seus, que têm objetivos semelhantes aos seus. Por que existe um poder grande? Porque vocês estão caminhando na mesma direção.
Vocês não estão indo cada um para um lado, cada um quer uma coisa, porque aí a força do grupo vai se perdendo. Quando você tem um grupo que está indo na mesma direção, claro, cada um com suas individualidades e especificidades, mas a direção ela é única, você tem um esforço concentrado ali. Né? Você tem um negócio que é 1 mais 1 que dá 3, sabe? Você aumenta realmente o esforço, o resultado do esforço de cada indivíduo quando aquilo está no grupo. Inclusive, tem aquela frase, né, que as pessoas costumam dizer, olha, se você quer ir rápido, vai sozinho, né? E se você quer ir longe, vai acompanhado. Na minha visão, o que eu tenho percebido é que quando a gente fala de comunidade de projeto open source, você estar em grupo, você não ir sozinho, faz você ir não só mais longe, mas ir mais rápido também. Porque uma das coisas que estar em grupo, estar em comunidade faz é permitir que você erre menos. Porque você viu alguém que fez aquilo e falou que não deu certo. Você fala assim, puxa, então eu não vou fazer. Ou você viu alguém tentando e o resultado não foi o que esperou. Pô, então eu vou tentar de outro jeito. Ou ao contrário, você viu alguma coisa que funcionou. Fala assim, pô, isso funcionou, vou fazer também. Né? Outra coisa que comunidades trazem para nós e que nos ajuda também a ir mais rápido é nos conectar com oportunidades. Então, quantas e quantas vezes eu não ouvi casos de, pô, eu estava num meetup da tecnologia que eu gosto e eu conheci uma pessoa que tinha uma vaga no time dela e eu tinha o perfil para aquela vaga. As pessoas se conversaram, se conheceram, entrevistou, contratou. Né? Então, você nunca sabe quando você vai estar conhecendo seu próximo colega de trabalho, seu próximo chefe ou seu próximo contratado ou a próxima empresa, enfim. Mas o fato é que quando você está em grupos, né, e de forma consistente, né, você está sempre próximo de grupos que tem muito a ver com aquilo que você quer para a sua carreira, isso aumenta muito a chance de você se conectar com oportunidades, com pessoas, com coisas que vão ajudar de novo a você ir mais rápido. Né? Então, você quer ir mais longe e mais rápido? Então, esteja em grupos, não vá sozinho, né? Porque isso tem um poder muito grande. Né? Inclusive, isso até é uma pergunta, né? Assim, que muitos fazem. Assim, por que eu deveria? Por que eu não faço tudo sozinho? Por que não fazer tudo sozinho? Não poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Inclusive, muita gente faz tudo sozinho. Muita gente não quer saber. E claro, cada um tem sua individualidade, né? Suas decisões próprias. Né? Deixa eu tomar uma água. Então, cada um faz o que quer, né? Enfim, não existe obrigação em torno disso. Mas assim, respondendo a pergunta do porquê não fazer sozinho, é porque provavelmente o seu nível de tentativa e erro ele vai ser muito maior. Né? Provavelmente, a quantidade de vezes que você vai bater cabeça desnecessariamente também vai ser muito maior. Por que desnecessariamente? Porque tem certos... Assim, eu não acredito que a gente não... Exista a possibilidade de a gente não cometer erros. Não dá, impossível, né? Mas eu entendo que existem erros desnecessários. Às vezes o erro é bobo. Mas por que é bobo? É bobo para quem já cometeu aquele erro e viu, nossa, às vezes... Sabe aquela coisa que você errou e de fora você fala assim, nossa, como é que eu caí nesse erro, né? Como é que eu fiz isso aqui? Eu tava tão na cara que ia dar errado, né? Mas você precisou ir lá e realmente dar com a cara no muro para perceber que aqui não estava certo. Se você tá num grupo que te ajuda a já enxergar aquilo antes, poxa, você economiza tempo, economiza dinheiro, né? Uma coisa que eu costumo comentar também, quantos cursos que eu não fiz em busca, né, de novo, de ficar indo na tentativa e erro, e assim, ou o curso era ruim ou era bom e eu não fazia o curso, né, porque isso é comum também, né, a gente compra as coisas e muitas vezes não faz. Por isso, inclusive, que eu, num dos meus livros eu falo bastante sobre esse assunto, né, você terminar aquilo que você começa. Quando eu interiorizei isso na minha carreira, mudou minha carreira completamente. Então, assim, você fazer sozinho sempre é uma possibilidade. Mas normalmente você vai errar muito mais, você vai demorar muito mais e você vai gastar muito mais. Tá? Então, se você gostaria de evitar demorar mais tempo, errar mais e gastar muito mais, uma das formas de você fazer isso é você não ir sozinho.
tá? E aí, gente, não tem, né, muita regra assim, o tamanho do grupo, o tipo do grupo. Não, estar em grupo já é alguma coisa, né? E quanto mais maduro for esse grupo, em tese, os resultados vão ser melhores para você também. E aí, interessante, né? Eu tava, enfim, preparando aqui, né, para fazer esse vídeo aqui para vocês e pensando no seguinte: qual foi o meu primeiro contato com um grupo de usuário, né? E foi o Soljava já, né? Não passei por outros grupos. Inclusive eu tenho história de gente que passou por outros grupos que eu vou comentar aqui, mas eu lembro que o meu primeiro contato, assim, eu comecei a querer dar um jeito na minha carreira entre final de... Deixa eu ver. Foi final de 2016, né? Que eu comecei a ver que minha carreira tava... Né, não andava, as coisas estavam meio travadas. E não é aquele negócio assim, eu tô tentando um negócio há 6 meses e não tá dando certo e minha carreira tá travada. Não, eu tô falando de 10, 11 anos da carreira travada. 10, 11 anos que as coisas não andavam, não progrediam, né, não evoluíam na minha carreira. Né? Então, cuidado se você falar assim, eu tentei de tudo e não deu certo. Quanto tempo você tentou de tudo? 2 meses. Não, você não tentou de tudo, você nem começou a tentar ainda. Né? Deixa eu tomar mais uma água. Então vamos lá. Aí, nessa época, né, e aí eu, tentando, né, de novo, né, tatear, tentar sozinho, ir atrás, e comecei a fuçar na internet. Não lembro exatamente o que eu estava procurando na internet, mas eu lembro o que eu achei. Eu achei o Soljava. Provavelmente achei o blog, enfim, algum tipo de referência. Mas eu achei um negócio do Soljava que, infelizmente, muitos de vocês aqui não fazem ideia do que seja, né? Que eu achei o IRC do Soljava, o canal do IRC, né? Isso, gente, o IRC, ele é antes de ICQ, né? ICQ, gente, ICQ agora eu entreguei a idade, né? ICQ era, sei lá, era o WhatsApp dos anos 90, final de 90, começo de 2000, né? Online, enfim, era uma ferramenta de comunicação, mas as redes IRCs eram anteriores ainda. Nem sei se existem ainda alguma rede IRC no ar. Mas eu lembro que quando eu estava nessa busca, eu encontrei o IRC do Soljava. Na época eu já achei estranho. Eu falei, nossa, os caras usam IRC ainda. Na época, 2016, a gente estava o quê? Já tinha WhatsApp, já tinha Facebook, não era o que é hoje, já tinha Instagram bem mais xoxinho, não tinha TikTok, YouTube estava indo bem, mas talvez não era tão... Não, já tinha bastante gente criando... Enfim, gente, as coisas não eram como são hoje. Mas achei o IRC do Soljava, entrei lá, tinha umas 3, 4 pessoas online e uma delas era o Bruno Souza. E aí eu lembro que eu mandei mensagem e falei, tudo bem, tal, encontrei vocês aqui, eu queria me envolver com o Soljava, né? Cheguei assim já, né? Aí os caras, beleza, bora, né? Tem reunião, na época o Soljava fazia uma reunião administrativa mesmo, assim, do grupo, toda semana, né? Os líderes se reuniam, tá? E tinha os encontros presenciais. E aí falou, não, bora, vamos lá, a gente tem reunião assim e tal, vem na próxima. E aí eu lembro que a reunião era no Skype, que ela acontecia. Outra coisa que talvez muitos nunca usaram. E aí, legal, aí eu tava lá no meio, aquela galera. E assim, o interessante é que eu já tava no Java, estou falando de 2016, eu tava no Java desde 2002. Então, assim, lembro que em 2002, quando eu comecei no Java, rolou um evento no Brasil que era o Sun Tech Days, né? Na época ainda existia a Sun. E naquele Sun Tech Days veio o James Gosling, né, o criador do Java. Tal. Então, e aí eu vi aquela galera toda que era referência de Java no Brasil, lá no Sun Tech Days, e não sei o que. E quando eu cheguei lá, né, anos depois, nesse canal de IRC, depois caí na reunião deles no Skype, eu vi muita dessa galera que eu acompanhava, que eu achava referência lá na reunião. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui no meio desses caras, né? Mas durante muito tempo eu fiquei meio de ouvinte mesmo, assim, mas tava lá, né? Via como funcionava, via como que tava acontecendo, tal, não sei o quê. Até que alguns meses depois eu cheguei e falei assim, cara, é o seguinte, eu queria mesmo fazer alguma coisa, né? Eu queria me envolver mesmo, né? Isso já tinha passado um tempo. E eu lembro que o Bruno falou, não, beleza, a gente vai fazer então, vamos ver alguma coisa aqui. E passou uns meses,
o Bruno chegou um dia para mim com um projeto, numa ideia, né? Falou, ó, na época estava para ser lançado o Java EE 8 e o Bruno tinha um contato grande com a Oracle na época, ainda tem, né? E falou, a Oracle quer ajuda do seu Java para promover o Java EE 8, você falou que queria ajudar com alguma coisa, você não quer ajudar com isso? Eu, bora, eu não sabia nem o que ele queria fazer, né? Ó, legal, eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em fazer uma série de entrevistas com a galera do Java EE mesmo, pessoal, os líderes de especificação, galera que manja do assunto, isso aqui, tal, entrevistar essa galera. Assim, tinha pouquíssimos brasileiros, né? Ou seja, eu já sabia que ia ter que fazer um negócio em inglês. Eu falei, não, bora, vamos fazer tal. Aí, não sabia nem por onde começar, eles me ajudaram. Ele e o Otávio, né? E aí eu lembro que o Sou Java não tinha canal no YouTube, né? E aí eu falei assim, bom, a gente vai rodar entrevista ao vivo, tal, não sei o quê. Dá pra criar um YouTube? Não, dá, os caras entraram na hora e criaram o YouTube do Sou Java. Agora tem o YouTube. Me deram acesso, falaram, beleza, vai lá e faz, né? E assim nasceu uma série que na época a gente chamava de Java EE The Next Frontier. E aí daquela série que eu rodei foram acho que 15 entrevistas. Depois fui chamado para escrever o livro de Java 8, aí depois fui contratado pela Oracle, enfim, aconteceu um monte de coisa na minha carreira, a partir de um primeiro contato com uma comunidade open source, né? Então, olha o poder que tem o negócio, né? E é assim, eu poderia gastar outros tantos vídeos só explicando os detalhes dessa história aqui, mas começou com um interesse de não fazer um negócio sozinho, de me envolver com um grupo que está indo numa direção que para mim fazia sentido, né? Então, não subestima o poder, de novo, né, de você estar num grupo e dessas histórias, né? E é interessante porque assim, eu tenho essa história do meu, né, envolvimento inicial, e eu já fui de cara num grupo que é super receptivo, né? Não só o Sou Java, mas o Sou Java de uma forma muito intensa, mas os grupos de usuários Java em geral, a gente ouve relatos de que a galera realmente porta aberta, quer se envolver, vamos embora, vamos junto, a gente ajuda, né? Os grupos, todos os grupos que eu vi são assim, se você teve uma experiência ruim, que pena, então vem com a gente, que a gente aqui gosta muito de ajuda de quem está chegando agora, tá? Mas, por exemplo, uma história que eu conheci também, que não começou tão bem, mas finalizou muito bem. O Otávio Santana, né, que muitos de vocês conhecem, quando ele começou a querer, né, poxa, eu queria encontrar a mesma coisa que eu, né, encontrar um grupo, me envolver com alguma coisa, fazer algo assim e tal, não sei o que, lá. A primeira tentativa dele foi num grupo de desenvolvedores, se eu não estou enganado, do Linux. Ele foi, não sei exatamente qual lista de desenvolvedores que ele foi, e também, né, foi lá tentar se envolver e tal, não sei o quê. E ele foi solenemente ignorado. O pessoal realmente não teve nenhum tipo de acolhimento, né, com ele ali. E aí tentou algumas vezes, viu que não rolava, e falou assim, bom, deixa eu tentar algum outro grupo. E aí o que ele achou? Ele achou o Sou Java. E aí braços abertos, igual foi comigo, e aí o Otávio né, quem ele é hoje, não só no Brasil, mas no mundo, um dos principais committers do OpenJDK. Inclusive, se você usa Java, você com absoluta certeza tem código do Otávio executando aí na sua aplicação, porque o Otávio ele é dono do maior commit da história do OpenJDK. Se eu não me engano, é um commit de 3 ou 4 mil linhas. E aí, de curiosidade, né, o que ele fez? Ele falou que estava olhando lá o código do Java, né, da plataforma mesmo, e aí ele viu que tinham vários lugares que estavam usando string buffer ao invés de string builder. E aí o string builder ele é um pouquinho mais performático que o string buffer, porque ele não é sincronizado. Aí ele falou, mas vários lugares estavam usando string buffer, não precisava, podia usar string builder, né? E aí ele saiu mudando. Todos os lugares que ele via que ele podia mudar de string buffer para string builder, ele foi mudando. E resultou lá num commit de 3 ou 4 mil linhas, não vou lembrar na real agora aqui. Mas ele falou que para você ter uma ideia do impacto disso, para você rodar os testes, né? Toda vez que você tem uma versão nova do Java,
eles rodam um teste integrado gigantesco na plataforma mesmo. E esse teste ele dura horas e horas e horas e horas. E só essa mudança que o Otávio fez conseguiu reduzir em alguns minutos, né? Aí você fala, pô, mas o que são alguns minutos em várias horas? Talvez não seja muita coisa, mas se você pensar que foi uma alteração super simples na plataforma inteira, poxa, é um impacto gigantesco, né? Então, essa é uma outra história de alguém que começou, não encontrou um grupo ali que recebeu tão bem, mas encontrou depois um grupo que abriu as portas e também construiu uma carreira fantástica, de novo, se envolvendo com comunidades open source. Certo? Então, outra coisa interessante que eu queria comentar com você é o seguinte: se você quer, fala assim, legal, Elder, entendi como funciona, quero me envolver com comunidades open source, entendi que isso vai ser bom para minha carreira, entendi que eu posso ter um emprego melhor, um trabalho melhor, um projeto melhor, que potencialmente vai me dar um salário melhor, né? Estatisticamente é bem provável que isso aconteça. Então, como é que eu faço? Gente, primeira coisa que eu queria, antes de falar como faz, eu queria que você evitasse cometer um erro que é extremamente comum nisso. E antes de falar o erro, vou tomar água. Desculpa o barulhinho. Gente, qual que é o erro que muita gente comete quando vai querer começar a se envolver com uma comunidade open source, principalmente com um projeto open source? É o seguinte, é você escolher 10 projetos, 10 comunidades. Gente, não vai dar certo, não vai rolar. Por quê? Eu falo muito aqui sobre foco, né? E o foco, ele não é, e eu falo isso bastante também, o foco não é você ser um tapado. O foco é você ter uma direção. Então é o seguinte, se você se envolver muito bem com uma comunidade, você já vai ter coisa pra caramba pra fazer. E você consegue ir a fundo nisso. Então é o seguinte, mesma coisa quando você vai querer escolher um projeto open source pra você contribuir, né? Cara, você vai lá e escolhe 5, 6, não, meu. Escolhe um, escolhe, sei lá, 2 já é muita coisa. Mas eu acompanho o Otávio ele contribui com 200 projetos, eu não sei quantos projetos, mas são um monte, realmente é um monte. Cara, mas você não é o Otávio, entendeu? Sabe aquela história assim, o Steve Jobs, ele não pergunta o que os usuários do iPhone querem, porque ele diz que os usuários não sabem o que querem, então ele vai e apresenta. Beleza, mas você não é o Steve Jobs, né? Então assim, a gente é gente como a gente, né? Então assim, galera, pega um e faz muito bem feito. Quando você tiver masterizado isso, talvez, beleza, se pega mais um ou outro, tal, que foi o caso do Otávio, né? Ele masterizou esse negócio e hoje ele consegue administrar, se envolver em frentes diferentes. Mas não é o comum e nem é o típico, né? Então assim, escolhe. Então, assim, se eu pudesse te ajudar a evitar um erro grande, né, nesse assunto de se envolver em comunidades open source, escolhe uma. Escolhe uma e se envolve mesmo, vai a fundo, vê como funciona, vê como você pode ajudar, se dedica nisso. Quem acompanha aqui meu canal, eu entrevistei recentemente o mais recente Java Champion brasileiro, que é o Rodrigo Graciano. Ele fez exatamente isso lá no grupo de usuários Java de Nova York, né, que é o grupo mais antigo do mundo. Quando ele conseguiu entrar no grupo, ele falou assim, galera, o que vocês precisam que faça aqui? Ele falou assim, a gente precisa de alguém que faz contato com palestrante. Beleza, eu faço contato com palestrante. Ele pegou o melhor trabalho que tem dentro de um grupo de usuários Java, porque você ser a ponte do grupo com os palestrantes te conecta com pessoas fantásticas, né? Então isso trouxe várias oportunidades ali pro Rodrigo. Quem quiser depois assiste a entrevista que eu fiz com ele aqui alguns meses atrás, tá? Então, evita esse erro, tá? Não se envolve em um monte. Escolhe um, vai a fundo, se dedica, foca nisso, beleza? Mas aí, vamos lá, né? Quero me envolver, entendi que é bacana, entendi que eu devo escolher um só, então como é que eu escolho, como é que eu começo? Então vamos lá, gente. De novo, né? Eu vou assumir aqui que boa parte de vocês que estão me assistindo são interessados no Java, mas isso vale para qualquer tecnologia, para qualquer linguagem, tá? Então é o seguinte, o que eu quero realmente contribuir, né, do ponto de vista, o que eu quero me envolver? Eu sugiro sempre você escolher algo que faz sentido para você, algo que você usa, algo que você gosta, algo que você trabalha.
né? Então, por exemplo, quando eu quis ir atrás, eu falei assim, cara, eu quero uma comunidade de Java, porque eu trabalho com Java, né? Se você trabalha com Python, procura uma comunidade de Python. Se você trabalha com Go, procura uma comunidade de Go. Então, a primeira coisa é, vai em algo que faça sentido para você. Eu, eu poderia me envolver num grupo de, sei lá, banco de dados, né? Que é um negócio que usei bastante, uso bastante, né? Mas não seria tão a minha praia quanto cara, um grupo de usuários de Java. Falar de Java, falar de especificação, falar de cada 6 meses, não sei o que, release, JDK, cara, minha pira é essa, né? Então, tem que ser algo que realmente vai te causar interesse, porque é o seguinte, é algo que vai te tomar um tempo, e provavelmente um tempo além do seu tempo de trabalho, dependendo com que você trabalha. Então, precisa ser algo que realmente te causa um interesse acima da média, né? Então, a primeira coisa, escolhe que seja algo que é interessante para você. E aí é o seguinte, aí pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, pode ser que exista um grupo formado, né? Por exemplo, sou Java da vida, que funciona bem online, né? Que as coisas acontecem, tem gente no mundo inteiro lá do Sou Java, enfim. Pode ser que seja assim. Pode ser que não. Pode ser que você encontre um negócio. Se for Java, galera, eu sou Java, tá? Agora, se for de outra tecnologia, ou não, eu não quero algo tão abrangente, eu quero realmente me envolver com um framework, com uma API, né? Quero algo assim, super nichado, né? Pode ser que exista sim um grupo estabelecido, e se é muito nichado, talvez esse grupo seja pequeno, ou pode ser que o grupo nem exista, né? Pode ser, cara, procurei aqui, queria falar de, sei lá, da API de JAX-RS, né? Tem grupo de JAX-RS, tá? Mas supondo que não tenha, né? Não tem, você pode criar. Você pode criar, chama um amigo, 2 amigos que gostam do assunto, e vocês começam a trabalhar aquilo, publica, sei lá, artigos sobre o assunto, aí começa a ver mais gente interessada naquilo, de repente você começa um grupo, tá? Eu sugiro sempre, a menos que você já tenha uma experiência muito grande na construção de comunidades, eu sugiro sempre você começar por algo que já existe e você caminha junto, tá? Mas, de novo, nada impede você criar, como eu dei alguns exemplos aqui, né? O Dev Bagé, né? O pessoal que estava lá em Bagé, eles queriam algo presencial, algo local, assim, tal, para a galera ali da região realmente interagir e tudo, e não tinha, eles foram e criaram. Fantástico, né? Fantástico. Então, vai muito da necessidade que você se depara e com a sua vontade de fazer aquilo acontecer de fato, tá? Então, eu começaria por isso. E se de novo, né? Se é um grupo que já existe, é assim, o que vocês estão precisando aí que alguém faça? Né? Por exemplo, se vocês forem lá no Discord do Sou Java, tem lá um canal dentro do Discord só da galera, o canal chama Multidão, né? Porque assim, a gente tem um monte de coisa para fazer no Sou Java, né? É coisa de site, é de lista, é do Discord, é do Slack que migrou, é do Telegram, e aí a moderação, e o vídeo, e o YouTube, um bilhão de coisas. Então a gente tem um canal lá de multidão e a galera que quer ajudar, bora, vamos fazer as coisas acontecerem, tá? E aí acho que o grande exemplo, né, disso é esses que eu comentei mesmo, né? Eu, por exemplo, que fui lá na galera, fiz esse projeto das entrevistas, do Otávio, né, que tentou lá no grupo, não deu certo. Então, assim, às vezes se não der certo na primeira, não desiste, tenta de novo, talvez em outro lugar, ou com outra tecnologia, ou com outro framework, enfim. Mas não deixa o primeiro problema que der te parar, já, certo? E já meio que caminhando para o final, eu queria deixar bem enfático aqui para vocês o quanto o impacto que isso pode gerar na sua carreira. Muitos já viram meu livro. Eu vou até pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Segura aí. Ó, eu já mostrei aqui algumas vezes o Jakarta EE Cookbook, né? Focar aí um pouquinho. Eu tenho no começo dele
Eu escrevi outros livros depois, mas esse foi o que teve essa impressão bonitinha, distribuição no mundo inteiro e tal. E aí eu tenho os agradecimentos, né, que eu faço lá no começo, né? Então eu falei, comecei agradecendo a Deus, depois a minha esposa, minha filha, a memória da minha mãe, né? Minha mãe já faleceu, meu irmão, né, que me iniciou aqui na área de tecnologia, ao Bruno Souza, né, meu amigo e guru. E aí eu coloquei, né, vou ler em inglês como eu escrevi, né? To the amazing team at Sojava, you folks really live the community thing. Né? Então, ao incrível time do Sojava, vocês realmente vivem essa coisa de comunidade. Porque eu tenho plena noção e certeza de que sem essa galera, sem estar numa comunidade open source, com tudo isso que eu falei com vocês hoje, coisas como essa não teriam acontecido. Eu provavelmente não teria esse canal, provavelmente não teria viajado o mundo dando palestras, falando com mais de 70 mil desenvolvedores até agora, não teria Confraria Dev, enfim, não teria acontecido um monte de coisa que aconteceu. Então não subestime o poder dos resultados que podem vir para a sua carreira ao você fazer algo desse tipo, que é se envolver com comunidades relacionadas ao open source. Tá? Isso sim pode te trazer um emprego melhor, um salário melhor, oportunidades melhores, de repente ir para aquela empresa que você sempre sonhou ir. Tá? O céu é o limite, eu diria mesmo, nesse caso. Beleza? Gente, de novo, queria saber aí o que você acha de vídeos desse tipo aqui, mais de conversa, mais de bate-papo. Então deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos como esse. E de novo, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar para chegar a mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e tchau.